fazer essa preparação, né? Existem vários aspectos, e uma das coisas que a gente falou, respire e tudo mais. Então, os pranayamas podem ser importantes, aí cada um vai ter que ver a sua realidade, como isso ajuda ou não. Se isso pode fazer parte, compor a sua prática ou não. Para iniciar a meditação, o corpo deve estar livre de tensões e pressões. Com a preparação da meditação, respire, né? Como preparação para a respiração, respire suavemente, profundamente. Algumas vezes, respire, solte e relaxe mais a cada respiração. Então, os pranayamas não são simples exercícios respiratórios, porque eles tratam também de energias. E modificam essas energias dentro de nós e trazem transmutações, direcionam energias para onde nós quisermos, dependendo, mais uma vez, do que tipo de prática eu estou fazendo e para quê. Após uma prática, a mente fica em um estado de silêncio profundo, né? A prática de mantras. Essas práticas servem como contrapeso para pessoas que são muito intelectuais. A prática devocional amadurece progressivamente, transformando-se em absorções meditativas e pode conduzir ao samadhi. Então, quer dizer que a prática devocional amadurece progressivamente, transforma-se em absorção meditativa, que se chama jhana e samadhi, e pode, né, conduzir ao samadhi, um estado de jhana mais profundo. A oração pode, por quê? Ela também é uma prática de concentração. E aí, o que ela carrega mais? A oração da ação. A oração, sim, e carrega a crença, a fé, a entrega. E esses aspectos em si mesmos, quando você coloca energia, foco, concentração, contemplação, eles te levam ao estado de absorção. Para obter resultados, né, ou vencendo obstáculos, precisamos abandonar completamente a ideia de obter resultados imediatos e precisamos abandonar as expectativas de que algo aconteça, de que o mundo mude após uma prática. As práticas espirituais sempre trazem seus efeitos, seus resultados, mas nem sempre são os resultados que nós esperamos, pelas expectativas e fantasias. Aí a gente já falou disso bastante também, da frustração com o mundo, né? A gente se frustra com o mundo e vai fugir para uma prática. E aí achando que saindo da prática alguma coisa vai mudar. Não, o mundo vai continuar, as paredes vão continuar no mesmo lugar, as pessoas que a gente convive vão continuar ali, fazendo as mesmas atrapalhadas, enfim. É assim. Quem tem que mudar? Nós que viemos buscar alguma coisa é que precisamos mudar. E quando nós mudamos internamente, a nossa percepção do mundo e das pessoas também muda. Todas as coisas que atrapalham a meditação, todas as coisas que nos impedem de alcançarmos estados meditativos são as mesmas coisas que atormentam a vida. São os mesmos comportamentos que nos atormentam a existência. Não existe outros. É só uma coisa que se manifesta aqui, fantástica. Não, não tem isso. Por isso a meditação é uma prática para aprendermos a nos libertar de nossos próprios defeitos. Então, os obstáculos que surgem lá, a impaciência e a incapacidade de disciplina, de permanecer, não ter persistência, são os mesmos defeitos que estão na vida. Então, se nós sentamos ali e começamos a desenvolver a paciência, a tolerância, enfim, na prática, nós estamos mudando também já diretamente a vida e vencendo isso, focando mais diretamente em analisar esses aspectos e trabalhando neles, nós vamos rompendo os obstáculos da meditação, avançando na meditação e mudando na vida. Agora nós vamos falar sobre algumas meditações de tranquilidade. Uma meditação muito, muito interessante é isso que algumas linhas chamam de meditação da varredura, que é o quê? Prestar atenção às partes do corpo e ir relaxando pouco a pouco e ir mudando a sua atenção, por exemplo. Você presta atenção lá na ponta do pé, observa, relaxa. Aí mais para a perna, o pé inteiro, presta atenção, observa, relaxa e vai até chegar no topo da cabeça. Depois, a atenção na respiração ou atenção aos sons. O que é a atenção na respiração? O que a gente já fez, né? Simplesmente prestar atenção na respiração. Só isso. Sem tentar controlar, só manter a atenção na respiração. Não lute contra a mente. Se a mente se perder, volte com
suavidade, ou volte suavemente a atenção, porque se você, eu desviei de novo, volta, não faça isso. Já treine a paciência aí. Ok, mente, você se desviou, eu vou voltar, simplesmente volte. Isso já é um treino da própria paciência, volta, respira. Depois tem a prática que, mais diretamente, que é a prática de silenciamento, que é exatamente isso também que a gente fez. Lógico que essa prática vai evoluindo, né? Então, os pensamentos não são um problema. Então, o objetivo da prática não é lutar contra o pensamento, é perceber o pensamento. Então, o que é isso? É achar esse momento de silêncio no primeiro momento, né? E voltar a ele sempre que a mente se perder. Se perdeu, tudo bem. Deixa os pensamentos passarem, contempla de novo o silêncio. Surgiu outro pensamento, identificou, pensou na conta, a escada, embora depois do trem, a chuva, não sei o quê. Percebeu, não, a chuva não. Deixa ela passar. Volta para o silêncio. Assim, repetidas vezes, até que o silêncio se faz. Então, o problema, né, é esse apego aos nossos pensamentos, o tanto que ele é meu e sou eu pensando e não tem como mudar isso, e eu gosto de ser porque eu sou alguém através dos meus próprios pensamentos, e essa identificação e posse que impede que nós criemos esse distanciamento entre o processo, nós, ou a nossa realidade interior, e esse processo pensante. Depois, ainda dentro disso, existe isso que a gente pode chamar de meditação zazen, que dizem os budistas que é o simplesmente sentar-se. Sem tentar fazer nada, porque quem é que tenta fazer alguma coisa? O eu pensador, o ego, enfim, a mente. Mas o objetivo da prática é simplesmente sentar-se e estar ali, perceber. Depois existe isso que nós podemos chamar de jhanas. Para se alcançar isso, uma das coisas interessantes é contemplar paisagens. Abrindo-se a elas, sem tentar fazer nada acontecer. Mas você vai conhecer o estado. Prestar atenção. Isso. Porque isso pode acontecer e acontece em práticas meditativas, esse estado de absorção, que pode surgir através da oração, ou se você conseguir se elevar e se encher de devoção, se encher do sagrado, enfim, isso pode te elevar a um estado desse. Ou a própria respiração se transformando em alguma coisa bela, ou o próprio silêncio que te eleva de algum nível a isso, que pode te trazer esses êxtases. E aí, quando isso acontece, você entra naquilo e permanece naquilo. E começa a contemplar o próprio estado. Assim como na questão do silêncio. E você vai contemplando aquele estado e ele vai se tornando cada vez mais intenso. E se desenvolvendo até alguns níveis aí, cada um passando pela sua experiência. E é neste momento que você tem esse impacto e começa a entender como isso surge e cessa. E como você pode gerar e sustentar esse estado que você passou um dia olhando a paisagem. Depois nós temos isso que são as meditações de sabedoria. Então, o que se usa? Se usa o próprio fluxo do pensamento. Então as pessoas, não pode pensar na meditação. Pode, depende do objetivo da meditação e da técnica que você está usando e para quê. Só que esse é um fluxo de pensamento dirigido e sustentado. É volitivo e direcionado a alguma coisa. Ou seja, você criou a habilidade de manter o pensamento focado em alguma coisa. Então você explora um tema até que você compreenda, você explora uma situação até que você extraia dela alguma coisa. Porém, você precisa de, mais uma vez, uma doutrina ou ideias novas para que você possa ter pensamentos com sabedoria. Enfim, esses processos de reflexão são esses de autoconhecimento ou autoanálise. E depende de quê?
de atenção plena, que é um termo utilizado, né, dentro dessas tradições. Atenção plena é estado de presença, em algum nível, né? Autoobservação, ou seja, observar você mesmo, observar dentro e fora suas reações, pensamentos, sentimentos, e investigar essas coisas que você observa em você mesmo. O que é investigar? Refletir, usar as coisas. E até que você capte o significado de alguma coisa, que normalmente acontece em contemplação. Depois que você colocou o fluxo de pensamento, o pensamento, a reflexão meio que para e a contemplação surge, você contempla aquele momento, aquilo que você sentiu. Então, alguma coisa, em todo esse processo, as coisas vão se revelando para você. E o captar o significado é aquele momento em que você tem um insight, você entende o que é a mágoa, o que é a tristeza, o que é aquele evento, como aquilo aconteceu. Então foi isso que aconteceu. Então eu senti isso por causa disso, daquilo, daquele outro. E aí essas coisas são... Isso, o insight é fazer a consciência, o dar-se conta, que é o aspecto libertador disso. Enfim, aí existem várias técnicas de autoanálise. E que técnicas que são essas? As analogias, enfim, a análise dos opostos, o que está dentro é como está fora, enfim, o princípio de polaridade, todas essas coisas são as técnicas, ou aumentar as coisas para, tudo bem, extrapolar o que aconteceu para você ver até onde poderia chegar, ou poder olhar de uma maneira um pouco maior. O objetivo da autoanálise não é rotular as coisas, ou seja, não é chegar, então eu senti raiva. Não adiantou nada, né? Não é, então tal pessoa é isso, aquilo, aquele outro, não é dar rótulos para as coisas. É captar a essência das experiências. E o que é importante nesse processo é revisar e anotar. Você fez lá a meditação, tá? Então ela trouxe os seus insights, tem as coisas que você repassou, de cenas e tudo mais. Anota. O insight. O insight é isso que traz a transformação e é esse, como a gente já falou, o dar-se conta, é aquela revelação, essa... Insight. Então, o insight não é a repetição de frases bonitas, né? Nem de ideias positivas. Isso também para meditação não adianta, né? Chega lá e fala assim, eu sou uma pessoa forte, feliz, eu não tenho mágoas e não sei o que, eu sou próspero. Não adianta, não adianta. Pode acordar todo dia lá, eu sou próspero, não sei o que lá, coloca bilhetinho e tal, não sei o que lá. Isso não vai resolver, não vai trazer um insight e muitas vezes vai criar uma bela de uma fantasia, negando a realidade. Então, e o insight, ele aponta para a realidade. O objetivo é isso que é compreensão, e a compreensão é o próprio insight. Essa técnica de meditação, né, de reflexão, não é para conceituar, rotular, criar histórias ou buscar explicações para justificar nossos erros, defeitos, medos, fraquezas, limitações. Quanto mais nos envolvemos nessas histórias justificativas, né, mais longe ficamos da solução ou da eliminação. Os fatos são vazios de histórias. A habilidade de concentrar-se, desenvolvida em outras práticas, deve ser aplicada no desenvolvimento do autoconhecimento, senão é inútil. Nesta prática, utilizamos o pensamento analítico profundo de forma dirigida e profunda. Cada uma dessas meditações analíticas é uma sessão de estudo ou de autoestudo, de autoexploração. Para que não nos percamos em abstrações e fantasias, a meditação deve andar junto com a prática da conduta. O que é compreendido deve ser colocado em prática imediatamente. Os hábitos percebidos como negativos devem ser abandonados e os benéficos devem ser desenvolvidos. Senão, não adianta. E outra coisa importante é fazer balanços, né? Se você se colocou a fazer práticas, a fazer há alguns meses ou anos, então reserve alguns momentos onde você faz um balanço do como tem sido, quem era você lá no começo e quem é você agora. Se você está trabalhando sobre alguma coisa durante alguns meses, algum aspecto qualquer, você pega aquilo lá depois de alguns meses e avalia como isso evoluiu ou não até agora.